Opa! Meu nome é Arthur Costa, seja bem-vindo ao canal. E assim como você, eu já passei pelo ensino médio. E eu me lembro muito bem da pressão que eu sentia e do medo que eu sentia, porque todos os dias era professores e meus amigos falando: "Ah, você estudou isso porque vai cair no Enem", ou "Você estudou aquilo porque vai cair na Fuvest", e "Você já sabe o que você vai ter que fazer para entrar na faculdade X ou Y". E era isso todos os dias. E para ser sincero, eu não sabia que faculdade eu queria fazer, porque eu não entendia muito bem o que eu queria trabalhar ou o que eu gostaria de estudar. Por 4 anos ou 2 anos, quando o curso é tecnólogo, mas eu realmente não sabia o porquê eu deveria dedicar tanto tempo da minha vida estudando algo que eu nem sabia que eu iria usar. Algo que eu nem sabia que eu queria realmente entrar. E mesmo que eu estudasse, mesmo que eu fosse bem em algumas provas e em alguns simulados para esses vestibulares, quando chegou o dia de fazer o Enem, eu não tava com toda aquela motivação ou nem nervoso com aquele frio na barriga que tantas pessoas falam que sentem quando eu vou fazer essas provas. Eu simplesmente estava ali para fazer o vestibular, que foi o que as pessoas sempre me falaram todo o meu ensino médio para fazer. Na FUVEST foi a mesma coisa, a única diferença é que foi um pouquinho mais demorado por conta da segunda fase. E por conta disso, talvez por conta dessa minha falta de propósito, que ninguém falou comigo sobre o real motivo do porquê entrar numa faculdade, ou porquê eu deveria estudar aquele tópico por tanto tempo para trabalhar com aquilo depois. Ninguém foi muito a fundo. Todas as coisas que me falavam era que eu tinha que fazer aquele vestibular, senão eu não seria ninguém, e isso entrou na minha cabeça. Mas bom, hoje eu tenho 19 anos, eu tenho a minha própria empresa, o meu próprio estúdio, e eu tô numa situação com a minha idade que muitas pessoas não tiveram a oportunidade de ter, porque eu consegui aprender algo quando eu era jovem, quando eu estava nessa fase dos vestibulares e principalmente depois que eu saí, né, dela e essas pressões acabaram, que em nenhum momento me ensinaram na escola. E o que me fez ir tão além? Por que, diferente de todas as pessoas da minha idade, eu não tô louco por causa de uma faculdade? Eu faço faculdade, eu curso marketing, já tô na metade dela, mas isso não é algo que me define, eu não tô vivendo para minha faculdade, tampouco para o trabalho que ela supostamente me daria. Mas eu tô fazendo porque eu acho algo divertido, eu gosto de aprender. E o que eu aprendi que me deixou ter essa liberdade, que me deixou ter essa escolha de não cair no caminho convencional e não fazer aquilo que as pessoas querem que eu faça, foi exatamente ter aprendido que as coisas precisam de propósito. Você precisa de um propósito. E que você não está aqui à toa e tão pouco para fazer a vontade de outras pessoas acontecerem porque elas acham que X ou Y vai ser melhor para sua vida, assim como talvez tenha sido para delas ou que elas teriam acreditado que seria. Que muitas vezes essas mesmas pessoas que falam pra gente passar nesses vestibulares e entrar em faculdade tal, são pessoas que gostariam de ter feito isso, mas não conseguiram e elas esperam, colocam as expectativas que elas tinham nelas mesmas na gente. Mas no fim das contas, será que é realmente isso? E bom, quando você aprende a ter propósito e você começa a entender que com propósito é que as coisas realmente começam a acontecer, algumas coisas começam a mudar e algumas chaves começam a girar. Quando você tem um propósito na sua vida, você acaba entendendo que o seu trabalho é um fruto daquilo que você ama fazer. Óbvio que quando eu falo que é aquilo que você ama fazer, não significa que é algo que você vai estar, oh meu Deus, sempre no conforto, porque eu amo fazer isso. Não, é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Porque é muito fácil você trabalhar
qualquer trabalho registrado. É muito fácil você pegar qualquer vaga e tentar e entrar em alguma empresa para trabalhar em algum cargo, principalmente quando você sai da escola, né? Geralmente você pega algum cargo de aprendiz ou você pega algum cargo de, sei lá, assistente administrativo. Mas no que isso se alinha com o seu sonho? No que isso se alinha com o seu propósito? Será que é realmente todo esse tempo que você passou no seu ensino médio, estudando para esse vestibular, para fazer essa faculdade, você realmente vai ter que gastar ainda mais tempo trabalhando um trabalho simples e até confortável, pelo simples fato de você estar ganhando alguma renda? É realmente isso? Eu acredito sinceramente que não. Porque o nosso tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem. E isso ninguém te ensina na escola. E se te ensinaram, parabéns, você é muito privilegiado. Muito privilegiado. O nosso tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem. Não é dinheiro, não é algo físico, material. Não é nem mesmo uma pessoa ou alguém que você ama. O seu tempo é aquilo mais valioso que você possui. Porque você possui isso em abundância. Você possui tempo em abundância. E ele passa e você não consegue. Você não consegue. Ele é não renovável. Você não consegue pegar ele de volta. Nunca mais. E quando você começa a ter esse senso e você começa a entender que o seu propósito é, por exemplo, servir as pessoas ensinando ou alegrar as pessoas de alguma forma, ou liderar pessoas, você começa a entender que existem muitos caminhos que nunca foram apresentados para você e que você tem plena capacidade de explorar eles hoje. Porque a gente tem usado a internet e os nossos dispositivos, e sinceramente todo mundo tem um celular pelo menos hoje, e acesso a um computador ou a internet. Se você não tem, é meio complicado de você estar vendo esse vídeo, então acredito que você tem. Mas a gente tem usado esses meios de forma errada. Quanto tempo você passa, sei lá, no seu celular fazendo nada? Fazendo nada. Vendo stories, sei lá, no Instagram, ou vídeo no TikTok, vendo vídeo de nada no YouTube, sei lá. Você sabe melhor do que ninguém o que você faz com o seu tempo. É realmente isso que você quer fazer para conseguir ir além? Ninguém na nossa escola, ninguém na nossa vida ensinou a gente a usar o nosso tempo da forma certa. E você tem a oportunidade agora de entender o que você pode fazer para otimizar a sua vida e ser mais eficiente. Quando você começa a procurar essas coisas e começa a desenvolver quem você realmente é por essência, você vai começar a entender que o seu trabalho, que os seus estudos, que a sua vida, as suas relações com as pessoas e com você mesmo vai melhorar muito. Você vai adquirir muito mais autorrespeito, você vai adquirir muito mais amor próprio, você vai ter muito mais segurança para fazer as coisas que você quer, você vai conseguir tomar riscos da sua vida que você nunca foi capaz de tomar antes. E eu falo isso por experiência própria. Porque para eu ter saído do trabalho fixo que eu tinha, e era um bom trabalho, eu trabalhava como analista de marketing com 19 anos, cursando marketing. E para eu ter saído disso e ter aberto o meu negócio e estar correndo atrás de fazer isso, porque eu amo evoluir, eu amo fazer essas coisas, eu sei o meu propósito, é algo que exige muita coragem, e você só consegue isso aprendendo a se tornar alguém mais eficaz, utilizando o seu tempo de uma forma melhor. Então, eu espero que você tenha entendido, recapitulando tudo isso, que a gente é ensinado a nos preparar e nos esforçar por algo que a gente nem sabe se realmente é o que a gente quer. E a gente sempre é apresentado como o nosso tempo é algo que não parece ser tão valioso quanto ele é. E né, todo mundo espera que a gente tenha algum trabalho qualquer, que a gente estude qualquer coisa e passe em alguma faculdade X ou Y para conseguir trabalhar naquele ramo pelo resto da vida.
Mas se você pensar a fundo e fazer uma pergunta, eu te peço para fazer uma pergunta para si mesmo, né? É a única missão que você vai ter depois desse vídeo. Faça essa pergunta. Se eu tivesse meus 40 anos, como eu gostaria de estar vivendo na minha vida? O que eu realmente gostaria de ter conquistado? Se eu tivesse meus 40 anos, como eu visualizo que um dia a dia comum meu fosse? O que eu gostaria de já ter feito? O que eu gostaria de estar fazendo? Só se pergunta, tipo, tenta visualizar um pouquinho a longo prazo. Se você tivesse 40 anos, como seria a sua vida? E algumas respostas vão começar a aparecer. E quando você começar a entender isso, você vai saber que você pode dedicar o seu tempo de agora para fazer com que esse sonho aconteça no futuro. Então é isso. Muito obrigado. Espero que você tenha entendido que a gente tem muito mais capacidade do que imaginam, do que você imagina, do que eu imagino. E que as pessoas ao nosso redor não façam a menor ideia também do que a gente é capaz. Então é isso. Muito obrigado. Tenha uma ótima vida. Tchau, tchau.